tema da minha pregação é esse: vitória sobre os medos. Eu só vou pedir para você concentrar bastante, porque como a gente vai ler o salmo todo, não é um salmo muito grande, são 14 versículos só, mas só para a gente não perder o fio da meada. Você pode acompanhar comigo, por favor? Salmo 27, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Aqui só olha rapidinho, quando ele diz ao meu coração me ocorre, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sinto no meu coração, Deus fala no meu coração, e olha o que Deus fala com ele: buscai a minha presença. Ele continua: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Até aí tá bom, meus irmãos. Olha para cá, por favor. Como eu disse, o tema da minha pregação hoje é vitória sobre os medos. E você sabe, o medo é algo que assola muitas pessoas, inclusive a nós. Mesmo sendo cristãos, temos medo. Isso faz parte do ser humano. Por conta de medo, pessoas perdem o sono. Davi estava passando por uma situação terrível. Foi Davi que escreveu esse salmo. Nós temos medo. Medo do desconhecido. Medo do que vai ser de nós amanhã. Medo de tragédia. Ou quando você vai viajar, você não tem medo que alguma coisa pode acontecer com você. Possa acontecer com você. É óbvio que temos. Temos medo da morte. De perder o emprego. Medo de ser rejeitado. Ser criticado, esquecido. O medo é algo que está sempre diante de nós. Medo de ser injustiçado. Quantos têm medo diante do casamento? Como por exemplo: será que meu casamento vai até o fim? Será que eu vou conseguir permanecer com a minha palavra, que até que a morte o separe? E por conta disso tem medo. Ansiedade é nada mais, nada menos do que medo. E o ser humano é ansioso por natureza. Pessoas ficam paralisadas, não conseguem andar, não conseguem ir a certos lugares por conta de medo. Talvez você já ouviu pessoas dizendo: eu nem consigo naquele lugar, porque às vezes alguma coisa que aconteceu lá, a pessoa fica com medo. E hoje, tempo atrás, o motoqueiro bateu no meu carro de moto. E às vezes eu sempre tirava sarro do pessoal, né? Nossa, só porque você bateu o carro, não dirige mais. Porque tem gente que tem trauma. Meu irmão, eu lembro, eu entrei no carro, comecei a dirigir, a primeira moto que eu vi, mas deu uma tremedeira. Nunca tinha dado. Falei: meu Deus do céu, sabe que vão bater em mim de novo? Já fica aquele pensamento. O medo está sempre diante de nós. Pesadelo. Fala se não é terrível aquele pesadelo que está vindo alguém fazer algum mal para você, você quer correr e não sair do lugar. Você tenta, não vai. Medo é algo terrível, o medo limita as pessoas. Muitas pessoas que às vezes têm grandes potenciais, elas não conseguem alcançar objetivos maiores, sabe por quê? Por conta de medo. Eu tinha uma conhecida, uma amiga que estudava comigo, fazia cursinho na época, e ela, disparada, a aluna mais inteligente do nosso curso, só tirava as médias maiores. E eu lembro que ela fez 8 provas para poder passar no concurso que nós fizemos. Era muito inteligente, mas chegava na hora da prova, batia um pânico. Eu não conseguia fazer as coisas. Mas o medo, além de nos paralisar, o medo também, sabia que ele nos leva ao pecado? Primeiro, porque nós deixamos de depositar a nossa confiança em Deus. Isso é pecado, diz a Escritura.
Mas quantas irmãs, por exemplo, que por medo de ficar para a titia, aceita qualquer traste enviado do diabo que aparece na frente, dizendo, não, tem que pegar isso aqui, porque vai que eu fico para a titia, vai que não aparece ninguém. E por conta disso relaciona com qualquer um. Quantos homens, às vezes, com medo de não ser bem-sucedido, com medo de não ter dinheiro, passam a ser desonestos no trabalho para com as pessoas. O povo de Israel foi assim. Diz a Bíblia que por conta de medo do inimigo, sabe o que eles fizeram? Foram procurar ajuda no Egito, lá no mundão, por conta de medo. Talvez muitos de nós aqui sejamos na mesma situação de Davi. Mesma situação, e talvez você se identifique com Davi também. Inimigo para tudo que é lado, medo de tudo, circunstâncias desfavoráveis. Foi Davi que escreveu o Salmo 27. Não se sabe exatamente a situação, o contexto em que ele escreveu. Há pelo menos três alternativas. Quando ele estava sendo perseguido por Saul, lembra? O rei queria matar ele. Você imagina o homem mais poderoso aqui do nosso país querendo matar você? É fácil matar. Davi vivia corrido, por isso que ele tinha medo. Saul tentando matar ele. Segunda alternativa, ele estava com medo de Absalão, seu próprio filho, que queria destroná-lo. O filho queria tomar o reino do pai. E terceiro, ele estava com medo dos seus maiores inimigos, seus arquirrivais filisteus. Mas independente da circunstância, a situação de Davi era gravíssima. Inimigos por todo lado. A pessoa que ele estimava, que era o rei, queria matar ele. E o próprio filho a quem ele amava, também queria vingança contra o pai. Se coloque na situação de Davi. Mesmo assim, Davi diz aqui no versículo 3, não é? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Os inimigos de Davi chamavam Saul, Absalão, filisteus, jebuseus, os amonitas. Talvez os seus inimigos seja o medo de perder o emprego, a crise financeira, insignificância, solidão, essas coisas que vivem ali na sua mente, medo de ser abandonado, medo de ser traído. O Salmo 27, todavia, é uma canção. Salmos eram poesias, eram cânticos. É uma canção que de fato tem o propósito de retirar de nós toda a garra do medo que tenta nos paralisar, que tenta nos sufocar. Então, se eu e você seguimos os passos de Davi, você pode ter certeza, também aprenderemos a lidar com os medos que constantemente nos sobrevêm. E é isso que Davi ensina a mim e a você. Como que Davi vence os medos? O primeiro princípio dessa história. A origem da coragem não está no homem. Você pode falar para a pessoa do seu lado? A origem da coragem não está no homem. Olha, acompanhe comigo o versículo 1 novamente, por favor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Davi diz aqui três coisinhas básicas. O Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha fortaleza. Por que Davi começa dizendo justamente isso? Olha, o Senhor é minha luz. Porque ele sabia, não importa quão trevas estejam ao meu redor. As circunstâncias podem ser as mais sombrias, tenebrosas e escuras possíveis. Ainda assim eu não preciso temer, porque o Senhor é minha luz. Ele quem ilumina a minha vida, Ele quem guia os meus passos. É óbvio que o Deus de Davi é o mesmo Deus que nós servimos. O problema é que às vezes nós esquecemos, você percebeu? Nós lemos a história de Davi. Nossa, Deus era com Davi mesmo. Olha que Deus maravilhoso. E a gente esquece que esse Deus é o nosso Deus. A gente lembra de Deus abrindo o mar. Mas a gente não lembra que esse Deus que abriu o mar é o Deus a quem nós servimos. Nós vemos Deus curando no Antigo, no Novo Testamento. Só que às vezes quando chega a circunstâncias difíceis na nossa vida, a Bíblia parece que vira história. Apenas fábulas que nós contamos para os nossos filhos. E se esquecemos que de fato é o poder do Deus a quem nós servimos. E é isso que nós temos que fazer como Davi fez. Nas horas mais sombrias, meus irmãos, você tem que se apegar a Deus. Se apegar à palavra do Senhor. Salmo 119, verso 5. 119, verso 105, olha o que diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, quando os seus caminhos, você não enxergar um palmo à frente do seu nariz, a circunstância fugir totalmente do seu controle, lembre-se da Escritura. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Depois do Salmo 18, Davi também diz assim, olha, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Consegue ver a fé de Davi?
Olha, a situação pode estar preta, literalmente. Só negridão, só escuridão. Mas o Senhor ilumina a minha vida. O Senhor traz luz para a minha vida. Depois ele diz, né, o Senhor é minha salvação. Salvação tem a ver com libertação. Eu gosto de assistir filmes de guerra, principalmente aqueles baseados em fatos reais. Eu não lembro o nome do filme que eu estava assistindo esse tempo atrás. Lembro que um marinheiro, lá da Marinha Americana, ele pegou e foi capturado por guerrilheiros. E então ele, naquele navio, preso, o exército americano, a Marinha Americana se mobilizou toda para salvar aquele prisioneiro lá, que era do exército deles. E ele sabia, vai vir a salvação. E veio Grumec, veio todo mundo salvar ele. Davi diz aqui nesse contexto, o Senhor é a minha salvação. Eu posso estar nas mãos do inimigo. A coisa pode estar feia, mas eu tenho a plena certeza de que o Senhor virá. Ele ainda diz, o Senhor é minha fortaleza, mostrando, olha, que a minha confiança está no Senhor. Quando eu estou nele, eu sou forte. E Davi ainda faz uma afirmação ousada no verso 3. Ainda que o exército se acampe contra mim, não temerei. Meu irmão, você dizer uma frase dessa quando tem todo mundo querendo acabar com você é muito difícil. Ora, porque numa situação dessa, quando literalmente o problema é maior do que a gente precisa de Deus. E é isso que Davi diz, olha, pode vir um exército contra mim. Deus é comigo, e aquela velha historinha, olha, se Deus é contigo, meu irmão, você está em maioria. Não importa quantas pessoas estejam do outro lado. Davi disse para um gigante e depois para um exército. Você imagina Davi chegar diante de um gigante? A Bíblia diz que Golias olhou Davi, mas nossa, não deu a mínima para ele. Quem é esse molequinho? E era bonitinho ainda, você sabe, gente bonita não põe medo de ninguém, né? Era por isso que Golias era um monstro. Davi vem e diz, vou contra ti. Rapaz, ou ele era muito petulante, ou ele tinha muita fé no Deus que ele servia. Ou ele sabia, rapaz, esse gigante é um anãozinho perto do meu Deus, mas eu vou arrebentar com ele. Essa era a diferença da fé de Davi. E por que nós podemos acreditar que isso é verdade? Porque o diferencial aqui não é Davi, mas o Deus a quem Davi serve. E a mesma coisa em relação a nós. Diante das circunstâncias difíceis, dos problemas, não olhe para o tamanho do problema, mas para o tamanho do Deus a quem você serve. E com base no tamanho do Deus a quem nós servimos, qual é o problema? Pode ser grande o suficiente. Enfermidade? Desemprego? Crise conjugal? Morte? Luto? Ninguém. É interessante que quando Deus faz Adão, Adão significa ruivo, parecido com a cor da terra, para mostrar para mim e para você que nós somos pó, que sem Deus nós não somos nada, que se Deus não for por nós, o que será de nós? Eu sei que o ser humano ele vai se engrandecendo e ele acha que é alguma coisa, mas Deus diz, olha, vocês são pó, vocês precisam de mim. É o que diz Salmo 103, verso 14. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Além de sermos como pó, a Bíblia diz também somos como neblina. Você já acordou aquele dia de manhãzinha, só neblina. Daí você vai escovar o dente, vai tomar um café, de repente você volta e acabou. Nossa, já foi embora. A Bíblia diz que esse é o ser humano. É por isso que Davi sabia, olha, a minha força não está em mim. A minha força está no Senhor. Nele eu posso. E é óbvio, se aplica a mim e a você. Por nós mesmos, não podemos, na verdade, muita coisa, não, nada. Mas em Deus, tudo podemos naquele que nos fortalece. O que explica? Diante do Coliseu romano, historicamente, gladiadores eram colocados diante de leões. Homens preparados, armados com espada, com escudos, com armaduras. E muitos deles, sabe o que faziam? Mijavam na calça, literalmente de medo. Em contrapartida, donas de casa como as irmãs, trabalhadores comuns como nós aqui, eram jogados diante do mesmo Coliseu. O que explica aqueles homens e aquelas mulheres enfrentando leões com uma coragem absurda, mesmo sabendo que não teriam chance alguma, permaneciam com uma fé inabalável, mesmo diante da morte, porque eles sabiam, olha, o meu Deus é maior do que esse leão, se ele quiser me livrar, bem, se não quiser, amém. E por conta disso, olha o que Tertuliano diz, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, por conta de donas de casas, trabalhadores comuns como nós, mortos no Coliseu ali,
Diz a Bíblia que o número de cristãos aumentava absurdamente, sabe por quê? Não é possível, eles creem num Deus que é verdadeiro, olha como que eles se comportam diante da morte. É a fé no Deus que eles tinham, por isso que muitos se converteram. Eu acho legal, aqui, nessa passagem, por exemplo, na passagem de Davi e Golias, que quem diz que não tem medo do gigante é Davi, né? Golias poderia dizer, rapaz, eu piso e você acaba. Só que não, Davi diz, eu não tenho medo de você não, rapaz. Você pode vir o exército inteiro. Porque ele sabia que quem estava com ele era Deus. Portanto, meu irmão, aonde está a sua força? Está naquilo que você é? Na sua inteligência? No seu trabalho? Está no seu currículo? Diante do desemprego? Qual é a sua força? Ah, eu tenho currículo, eu tenho técnico, eu tenho faculdade, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. É aí que está a sua força? Tome cuidado. Você pode sucumbir. Diante do seu casamento? Aonde está a sua força? É nas centenas de livros sobre relacionamento conjugal que você leu? Ou sua confiança está no Senhor, que de fato te fortalece para você cumprir a sua palavra e de até que a morte te separe? Diante da enfermidade, a sua força é o quê? É o médico? Ou sua força é o Jeová Rafá, aquele Deus que cura, aquele Deus que permanece? Diante do medo, meu irmão, faça como Davi. Não olhe para você, mas olhe para Deus. Assim vai ser mais fácil de superarmos. Segundo princípio dessa história, o templo é o refúgio de Davi. Em 3 vezes nós vamos ver aqui, no versículo 4, você pode acompanhar comigo? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Depois o verso 5, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Tabernáculo também era a casa de Deus, o templo. Depois no verso 6, agora será exaltada minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecereis sacrifício de júbilo. É interessante, você sabe que os homens, todos nós temos as nossas fortalezas. Algumas são fortalezas naturais, como por exemplo, o exército americano. Segundo eles, quando pegaram Bin Laden, ele estava numa fortaleza onde as paredes de concreto eram imensas. Os netos têm o seu refúgio. Você sabe? Vovó, advogado fiel. O pai não puxa a espada, né? Puxa a vara. O que o neto faz se o vô está perto? Vai para o lado do vô. Ora, todos eles têm um refúgio. Alguns dizem que o presidente americano, o carro que ele anda, é até antimíssil, blindado por baixo, por cima, do lado. O carro dele é o refúgio dele, óbvio. As polícias têm os seus QGs, seus quartéis generais, seu refúgio. Mas é interessante que Davi diz assim, olha, o meu refúgio é o tabernáculo, é a casa de Deus. Daí talvez você pense, pastor, deve ser uma big igreja, né? Uma parede de concreto, titânio, ferro, sei lá. Deve ser uma proteção absurda para Davi, o exército atrás dele, o inimigo atrás dele, e ele dizer que o refúgio dele é o tabernáculo. Pô, deve ser uma fortaleza absurda. Olha o que era o tabernáculo. Ô Paulo, dá para apagar essa luz aqui do fundo, por favor? Você apaga ali para mim? O meu refúgio é o tabernáculo. Sabe o que era isso? Vulgarmente falando, aquelas barraquinhas de Aparecida da feira. Era lona. E Davi diz, lá ninguém vai me alcançar. Mas é óbvio, pode deixar apagado, irmão, pode deixar assim. Lá ninguém vai me alcançar. É óbvio que Davi não se referia a esse lugarzinho, a essa tenda. Que ele estava dizendo é o seguinte, quando eu estou com o meu Deus, mal nenhum pode chegar à minha tenda. Quando eu estou diante da presença do meu Senhor, Ele é a minha verdadeira segurança. Lembra o Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Refúgio e proteção. Ou seja, de fato, quando estamos em Deus, eu não digo na igreja, meu Deus do céu, isso aqui na igreja, toda vez eu falo, né? Isso aqui é apenas o lugar que nós nos reunimos. Não quer dizer que aqui você vai estar protegido, mas você está protegido em todo e qualquer lugar quando você está em Deus. E era isso que Davi estava dizendo. Que convenhamos, nós nos reunimos para cultuar o Senhor. E às vezes você está aquele dia chateado, brigou com o marido, com a esposa, o patrão falou um monte na cabeça, o filho falou um monte. Daí você vem, não por conta do louvor, não por conta dos irmãos, mas se você vem buscar Deus como seu refúgio, e de repente você ouve uma palavra que traz paz,
Daí então aquele louvor que a princípio você não gostava tanto começa a ficar melhor. Daí você começa a olhar para os irmãos, nossa irmão, que bom conversar com você. Ou seja, Deus vai fortalecendo a mim e a você. Quantas vezes nós chegamos tristes e saímos fortalecidos? Por quê? Ora, porque o pastor é alguém sobrenatural? Óbvio, claro que não. Porque de fato a palavra do Senhor vem de encontro às nossas vidas e nos fortalece quando estamos diante dele. Temos que buscar a Deus, meu irmão, não tem outra alternativa. Eu não estou dizendo, é óbvio, né, que é só nesse lugar, mas devemos buscar a Deus constantemente, em tudo e qualquer lugar. Eu quantas vezes, desanimado, triste, abatido, é raro, meu irmão, eu ficar desse jeito. O negócio tem que estar feio mesmo, para desanimar, nosso Deus. Eu nem doente eu consigo ficar parado. Mas quantas vezes eu já abatido, triste, angustiado. Daí era o dia de pequeno grupo, eu ia sem vontade nenhuma. Falei, ai meu Deus, acredito. Tem reunião na casa do irmão hoje. Eu ia. Daí de repente me reunia com os irmãos. Louvava com os irmãos. Ouvia os irmãos compartilhar a palavra, fulano falando uma coisa, o outro outra, e o outro outra. E de repente aquilo parecia um espinafre do papai, e dava uma força tremenda. E eu saía dali diferente de como entrei. E eu tenho certeza que todos aqui podem testemunhar a mesma coisa. Dia que você chegou aqui acabado para baixo, não dá mais. Daí você sai daqui, ainda há esperança. Deus é minha fortaleza e é isso que nós temos que fazer. Busque a Deus. Davi diz aqui no verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ou seja, Davi buscava. Depois no verso 7, ouve Senhor a minha voz, eu clamo. Davi busca, Davi clama. Depois do verso 8 ele diz de novo, ao meu coração me ocorre, buscarei a presença do Senhor. Ou seja, no coração dele ele ouviu uma voz, busque a presença do Senhor. Sabe o que ele faz? Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Meu irmão, no dia da angústia você precisa buscar Deus. No dia que você achar que não dá mais, busca a Deus. Pastor, mas eu não tenho vontade, mas busque. Ore, clame, faça como Davi. Agora o problema é que tem muitos que pensam que uma oração de 3 minutos vai resolver todos os problemas da sua vida. E aquela oração gelada, né? Ai Deus, vem em mim quando não aguento mais. Meu irmão, você está afogado, ou se afogando, e você não sabe nadar, e você vê um barco passando a uma distância razoável, que não dá para ouvir a sua voz, o que você faz? Por favor, me ajude. Eu aqui. É assim que você faz? Ou seja, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda eu aqui. Você sai pulando, você grita, você anda por cima da água se puder, porque você quer se salvar. Olha, por que Deus você não clama dessa forma? Você não busca com essa intensidade? Faça como Davi, busque. A igreja é um lugar, meu irmão, onde nós passamos a vida. A igreja, que eu digo que nós somos igreja, não é um lugar que você vem aos domingos, não é um lugar que você às vezes vou tirar uma férias, esse mês vou para a igreja. Não, igreja, a presença do Senhor é algo que nós devemos viver constantemente. Terceiro, tenha pensamentos de vitória. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Tenha pensamentos de vitória. O verso 13 e 14, você pode acompanhar comigo, do Salmo 27? Verso 13 diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Olha que interessante, eu creio que verei a bondade, espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Resumindo, não tenha pensamentos negativos. Pastor, isso não é autoajuda? É claro que não. Autoajuda é quando você lê aqueles livrinhos tipo O Segredo. Não sei se você já leu, se leu, não leia, não presta. Você lê aqueles livrinhos tipo Segredo e olha o segredo do livro. O dia que você sair da sua casa de manhã, saia com pensamentos positivos. Todos os semáforos vão estar abertos. E se você pensar positivo, as forças do universo vão convergir ao seu favor e você não vai pegar o semáforo vermelho. Absurdo, né? Eu não estou dizendo que nós vamos ter esse tipo de pensamento, não. Isso sim é autoajuda. Mas vão ser pensamentos de fé, declarando a palavra do Senhor. Meu irmão, diante da dificuldade, declare a palavra. Eu sei que infelizmente muitos fazem da Bíblia uma roleta russa, né? Está passando por um problema difícil. Ele então dá aquela sacudida, aquela embaralhada, e põe o dedão. Daí cai lá, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Já infartou. A pessoa morre, né? Você está numa angústia, cai no versículo desse.
Mas sabe o que eu desafio você a fazer? Faça como a Bíblia diz que tem que ser feito. Abra aquilo que você conhece dentro do contexto. E declare a palavra do Senhor. No dia da angústia, no dia do medo, meu irmão, decore esse salmo se possível. Diga: o Senhor é minha fortaleza. Lembra dos versículos do Novo Testamento? Olha, maior que aquele que está no mundo é aquele que está em nós. Lembra do que Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, que ainda que uma mãe se esqueça do seu próprio filho, o Senhor todavia não se esquecerá de nós. Com base nessas promessas, eu não consigo entender um crente que anda cabisbaixo, triste, desanimado, com tantas promessas maravilhosas a nosso respeito, mas ele fica lá: ai, será? Tadinho. Em vez dele ter aquela cara de leão, né, de batalhador, de ir para cima, parece ursinho puff. Fala: oh, Deus me livre, rapaz, levanta, muda, seja um leão, mas levante-se em fé, creia que Deus é contigo. Meu irmão, o diabo, na maioria das vezes, ele não vai vir com um tridente, mas ele vai vir atacando os nossos pensamentos, dizendo: rapaz, desiste, seu casamento está falido, sua vida financeira acabou, você está velho para trabalhar, você não vai conseguir essas coisas. E se você vai assimilando, se você vai absorvendo como uma esponja essas coisas, depois não sabe porque está desanimado. Mas nesses momentos, decida se levantar em fé e dizer: eu não aceito esse tipo de pensamento do capeta, eu vou me levantar crendo naquilo que o Senhor diz. Olha o que diz Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, traga para o seu pensamento, não autoajuda, mas a palavra do Senhor, e com base na palavra do Senhor você vai se reerguer. E quarto, e último princípio para encerrar: saiba o tamanho do seu Deus. Você pode falar para a pessoa do seu lado: saiba o tamanho do seu Deus. Davi aqui, ele começa a comparar Deus com os inimigos, Deus com Golias. É por isso que diante de Golias, ele podia chamar Golias até de anão, né? Seu anão, vai acabar contigo. Por causa dele? Não, por conta do tamanho do Deus a quem ele servia. E ele então olhava os inimigos e dizia: Deus é maior, o meu Deus é maior. Depois em Isaías 40, versículo 18, você vê o profeta fazendo a mesma coisa. Ele diz assim: com quem compararei a Deus? Ele começa a descrever a criação, e no final ele diz: vamos comparar o Senhor com quem? Olha o tamanho do Deus a quem nós servimos. Isaías 40, 12. Pode pôr o outro também. Isaías 40, 12 diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Mas esse versículo, na nova tradução da linguagem de hoje, é assim, é mais fácil de entender. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Ou mediu o céu com os dedos? Com o dedo, não foi nem com palma aqui, hein? Ou os céus com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Eu não sei se você já viu aquelas balanças de precisão, são aquelas que têm várias casas decimais após a vírgula. Eu, por exemplo, quando trabalhava de fazer tinta de carro, tinha essa balança de precisão, porque era uma micro gotinha que você colocava ali, já dava diferença. Então precisava de balança de precisão. Daí Isaías vem e diz assim: olha para o tamanho do nosso Deus, rapaz. Mulher, está com medo? Olha para o tamanho do Deus que você serve. E começa a comparar o tamanho do seu Deus com o tamanho do seu problema. Nosso planeta, põe ali a foto, por favor, Léo. Você sabe, né? Acho que dá para enxergar mais ou menos. Nosso planeta, enorme, grandíssimo. 2/3 dele é água. Ou seja, se você pegar o planeta Terra e dividir ele em 3, 2 partes é água e uma parte é terra. Daí Deus vem e diz, como nós lemos ali Isaías: quem na concha das suas mãos contou essa água toda? Você consegue imaginar Deus assim? Quase caiu o Oceano Atlântico, hein? É mais ou menos essa ilustração que Isaías está dando. Rapaz, toda essa água aí que a gente não dá conta. Se você já viajou de avião, você sabe como que é. Principalmente quando você pega essas viagens por cima do mar, é chato demais. O avião parece estar parado. Você olha, só água. Mas na verdade está a 800 km por hora. E água que não acaba mais. Daí Isaías vem e diz: esse tanto de água aí que você diz que é muito, se Deus não tomar um cuidado, escorrega da mão dele.
para mostrar para mim e para você o tamanho do nosso Deus. Depois ele diz, né, olha, todas as montanhas, o pó da terra, ele mediu em balança de precisão. Você sabe, o ser humano, ele tem suas montanhas, seus edifícios. Acho que eu coloquei ali, põe ele, Léo, por favor. Acho que dá para enxergar mais ou menos, depois se quiser você vê de novo, está de dia, né? Esse aqui é o prédio mais alto que existe atualmente no mundo, lá em Dubai. 828 metros de altura. O negócio é alto, irmão, quase 1 quilômetro. O Léo que faz prédio, imagina ele construindo um desse, hein? Quase 900 metros de altura. Mas não é muita coisa comparado, por exemplo, com o Everest. O Everest, que é a maior montanha que existe em nosso planeta, 8.848 metros de altura. Quase 9 quilômetros subindo. Daí Deus vem e diz, pai, isso aí para mim é igual poeira. Eu tenho que fazer uma conta, um esforço danado para conseguir pesar esse monte de areia. É igual grão. Isaías depois diz isso. Isso aí para Deus é nada. E às vezes você fica angustiado, achando que os seus problemas são grandes. Pastor, meu problema era o tamanho do Everest. Ah, que bom. Everest para Deus não é nada. Para que eu e você possamos de fato olhar para o tamanho do nosso Deus e não para a circunstância, para a dificuldade que nós estamos passando. Depois ele diz que ele mediu os céus a palmos. Já jogou bolinha de gude? Você que é moleque quando era pequeno lá, né? Ó, dá 3 palmos daqui para lá e 2 dedos. Já jogou, você sabe como que é, né? Sabia que a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Não é por hora, não. É muita coisa, 300 mil quilômetros por segundo. Daqui na Lua são, se eu não me engano, 384 mil quilômetros. Ou seja, na velocidade da luz, você vai daqui na Lua em pouco mais de 1 segundo. Daqui na Lua. Daqui no Sol, que é um pouquinho mais longe, na verdade bem mais longe, 149 milhões de quilômetros, na velocidade da luz você leva 8 minutos para chegar lá. Ou seja, a luz do Sol também leva 8 minutos para chegar até nós. Por isso, se um dia o Sol apagar, a gente não vai perceber na hora. Vai perceber só depois de 8 minutos. É o tempo que a luz leva para chegar até aqui. Agora Deus vem e diz, eu medi o universo a palmo. Eu acho que tem uma foto do universo ali, põe ali. Acho que dá para ver mais ou menos, né? Só estrelas. Não dá nem para ver planeta. Os cientistas dizem que até hoje o universo observável, ou seja, aquilo que o telescópio conseguiu captar de tamanho, por exemplo, de norte a sul, se você pegasse uma nave aqui no comecinho, para você chegar até na outra ponta, viajando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 93 bilhões de anos. Isso, universo observável. É óbvio, é maior que isso. Mas isso até agora que eles conseguem ver. A 300 mil quilômetros por segundo você levaria 93 bilhões de anos. Eu vi um cientista uma vez, ele disse o seguinte, o tamanho da Terra em relação ao universo observável, você sabe, nosso planeta é grande, mas olha o que ele diz. O tamanho da Terra em relação ao universo observável é o equivalente ao tamanho do vírus da gripe. Você sabe, da gripe a gente não vê, só com telescópio. Microscópio, melhor dizendo. Telescópio é coisa nova. Ele diz assim, o tamanho da Terra em relação ao universo observável é o equivalente ao tamanho do vírus da gripe em relação ao nosso sistema solar. As dimensões são absurdas. Ou seja, quer comparar o tamanho do nosso planeta com o tamanho do universo? Você pega o vírus da gripe, algo invisível, a olho nu, e compara com o sistema solar. Você vai ter uma noção mais ou menos de tamanho. Põe a próxima ali. Isso aqui é o Sol. E ali embaixo os planetas do nosso sistema solar. A Terra, não sei se dá para ver, ali tem até uma seta para você enxergar. É o 4º planetinho ali, ó, bem pequeno. O que é a Terra comparado com o Sol, hein? É nada. Nada. Alguns dizem que cabe cerca de 1 milhão de planetas Terra dentro do Sol. Agora você tem uma ideia, a dimensão do tamanho dessa estrela que está mais perto de nós. Só que você sabe, o Sol é apenas uma estrela, e uma estrela pequena, comparada com as demais. Até hoje, a maior estrela que os cientistas conseguiram observar chama Canis Majoris. Ela é 1 bilhão, não é 1 milhão, 1 bilhão, o Sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra. Canis Majoris é 1 bilhão de vezes maior que o Sol. Pastor, como que a gente calcula um tamanho desse? Põe a próxima ali. Só para ter uma ideia, mais ou menos, né? Essa aí é a estrela, Canis Majoris. Põe a próxima. Canis Majoris, esse tamanhão aí, ó. Se você pegar uma partezinha dela ali embaixo,
teve que escrever sol porque não dá para ver o sol. É o tamanho dessa estrela comparado com o nosso sol, que é 1 milhão de vezes maior que nós. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que quando Deus chama as estrelas pelo nome, não falta nenhuma, que Ele conhece todas, e que todo esse universo, Ele mediu com os dedos. E você está com medo do seu patrão? Você está com medo da crise financeira? Está com medo do gás, está quase R$100. Ai, pastor, não sei se vou ter almoço, o gás está caro. Olha para o tamanho do seu Deus, meu irmão. Olha para o tamanho do seu Deus, minha irmã. Depois, Isaías, para terminar, você pode abrir comigo Isaías 42? Melhor, Isaías 40, verso 15. Isaías 40, verso 15 diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai do balde, e como grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Depois, no verso 17, ele diz assim: todas as nações são perante ele coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como vácuo. Com que comparareis a Deus? Olha que interessante. Ele começa a comparar. O que são as nações comparado com o nosso Deus? É por isso que Davi não tinha medo. Estava o exército inteiro do inimigo ali, espreitando ele, apertando ele, querendo matar ele. Ele diz, não vou ter medo. Porque ele sabia o Deus que ele servia. O exército americano, que é o exército mais poderoso do nosso mundo, tem 550 mil soldados. O exército chinês, 2 milhões. E Deus diz, essas nações são como um pingo que cai do balde. Sabe, você é dona de casa, quando você pega o balde para levantar, cai uma gotinha para lá? O que Davi está dizendo é o seguinte: você acha que a China tem muita gente? 1,4 bilhão de pessoas, você acha que é muita gente? Você não tem noção, isso aí para Deus não é nada. Por conta disso, eu e você não precisamos ter medo. Esse é o tamanho do Deus que eu e você servimos, meu irmão, minha irmã. Portanto, diante da dificuldade, dos problemas, foque nele. Não olhe para os lados, mas olhe para Deus e saiba o tamanho do Deus que você serve. Lembre das palavras do Senhor: maior é aquele que está em nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora dá para entender porque Davi riu de Golias. Davi está diante de um gigante de 3 metros de altura, ele um rapazinho pequeno. Ele dá risada. Vai ser uma pedrada só, o tamanho da cabeça desse rapaz. Agora você consegue entender porque Davi tirou até sarro dele. Porque ele sabia, o meu Deus é infinitamente maior que esse gigante. Agora, se Deus conhece todas as estrelas pelo nome, e isso cientistas dizem que há mais estrelas no céu do que a areia na praia. Não estou falando só Ubatuba aqui não, praias. E a Bíblia diz que quando Deus coloca elas em forma para chamar da noite, não falta nenhuma. E Deus conhece todas pelo nome. É interessante que por mais que elas tenham brilho, que elas sejam enormes, nenhuma delas Deus disse assim: vou fazer você a minha imagem e semelhança. Mas Deus, quando fez a nós, o ser humano, Ele diz isso: vou fazer deles minha imagem e semelhança. É por isso que nós podemos vencer o medo. É por isso que nós podemos nos posicionar com fé, independente da circunstância, seja ela quão horrível for. Pastor, desempregado não sei quanto tempo, ore. Pastor, o casamento está ruim, ore. Pastor, a enfermidade bateu a porta, ore. Pastor, estou com medo do amanhã, ore. Pastor, eu não sei o que vai ser dos meus filhos, ore. E creia que em Deus eu e você tudo podemos. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por favor, no seu lugar? Qual gigante você tem enfrentado ultimamente? Qual medo tem assolado a sua vida?